Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem e Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 10 de novembro e ontem no estudo do Vem e Segue, nós estamos estudando a designação do Vem e Segue nessa semana, que é Éter, do capítulo 1 até o capítulo 5. E nesses capítulos aqui é mencionado sobre o irmão de Jared, né? O irmão de Jared vai lá e ora ao Senhor, né? Então não é falado o nome do irmão de Jared, mas sempre quando se refere a ele, fala o irmão de Jared. E eu tinha falado aqui no estudo, né, que o nome do irmão de Jared é Mahori Moriankome, né, que nós só ficamos sabendo desse nome por meio de revelação, né, que Joseph Smith tinha revelado. Mas eu pedi ajuda aí de quem estivesse ouvindo a mensagem para mandar para mim uma referência da onde tinha saído, né? Para mim completar os estudos aqui. Várias pessoas mandou, o Almeida mandou o artigo aí também completo. A irmã Carla, né? A Carla Costa também mandou um artigo. Eu peguei o artigo da irmã Carla Costa e coloquei na descrição do meu vídeo aqui no YouTube, tá bom? Escola Dominical Brasil. Então, apertando na descrição ali, vocês vão ver o artigo que fala sobre o nome do irmão de Jared e as referências lá, tá bom? Então vocês podem, se quiser aprender um pouquinho mais, é só ir lá. Mas basicamente foi isso que aconteceu. Joseph Smith ele estava passando, foi em Kitron, né? Na cidade de Kitron, ele estava passando na frente da casa de um irmão, um elder, membro da igreja, e esse irmão ele convidou Joseph Smith para entrar em sua casa. E o casal tinha acabado ali de ter um bebê, né? Um menino. E aí o irmão pediu para que Joseph Smith pudesse dar uma bênção e um nome àquela criança. E aí Joseph Smith tomou aquela criança em seus braços e proferiu a bênção e um nome à criança. E ao proferir o nome, ele disse que ele deu o nome à criança de Mahori Moriankome, né? E após ele proferir essa bênção e colocar a criança na cama, ele se virou para o pai e disse que o nome que ele dera a seu filho, né, era o nome do irmão de Jared, que aquele nome acabou de ser revelado a ele, né? O Senhor tinha acabado de dar por meio de revelação o nome do irmão de Jared para ele. E aí nós temos esse registro que é o artigo que a Carla, né? A Carla Costa mandou aqui para nós. Só você dar uma olhada aí na descrição do vídeo aqui, tá bom? Bom, hoje o nosso estudo do Vem Segue-me vai começar aqui no capítulo 5 de Éter, tá bom? O versículo 2, 3 e o 4. Bom, conforme eu falei, aqui nós estamos falando sobre o registro de Éter, mas quem está fazendo o resumo é Moroni, tá bom? Então, muitas vezes, assim como o pai dele, Mormon, quando ele estava fazendo um resumo da história lá dos Nefitas, Lamanitas, ele inseria ali suas próprias palavras e colocava alguns comentários. Moroni também ele fazia essas coisas, tá bom? Nós vamos ver isso no livro de Éter aqui também. Então, o que acontece? Do versículo 2 ao 4 aqui, tá bom? Não é um resumo do livro de Éter, são as palavras de Moroni, tá bom? Ele está fazendo uma profecia sobre o registro do livro de Mormon, que pelo poder de Deus, esse registro poderia ser mostrado a mais 3 testemunhas, tá bom? Então, quando Joseph Smith ele estava traduzindo o livro de Mormon, ele chegou nessa parte, ele ficou muito feliz, né? Porque até aquele dado momento, aqui está bem no fim do livro de Mormon, né? Já estamos em Éter 5 aqui. Até esse dado momento, ninguém podia ver as placas, né? Ninguém podia ver os registros. Então, Joseph Smith ia traduzindo, tinha uma cortina na frente, a pessoa não podia ver as placas. Ele ia traduzindo e a pessoa lá ia escrevendo, né, as coisas que ele traduzia. E era um grande peso para ele, porque muitas pessoas achavam que ele estava enganando o povo porque ele não mostrava as placas. Se é verdade, por que ele não mostra, né? Até mesmo a esposa de Martin Harris, né? Falava para Martin, ele tá te enganando, ele tá querendo pegar seu dinheiro, você nunca viu essas placas, né? Então ficava, até mesmo quem estava ajudando no processo de tradução, o próprio Martin Harris, ele ficava duvidando ali às vezes daquela obra, porque ele não podia ver, ele insistia ali, mas não podia, né? Então, quando Joseph Smith, ele chegou nessa parte da tradução, ele ficou muito feliz, né? Então ele orou para saber quem deveria ser essas 3 testemunhas. Vamos ler aqui também o que Moroni diz a respeito dessa profecia, tá bom? Éter 5, do 2 ao 4, diz assim as palavras de Moroni.
E eis que poderás ter o privilégio de mostrar as placas àqueles que hão de ajudar a trazer à luz a esta obra. Então aqui ele está falando diretamente a Joseph Smith, né? E aí ele vai continuando falando aqui. E serão mostrada a 3, pelo poder de Deus. Portanto, eles saberão com certeza que esta obra são verdadeira. E pela boca de 3 testemunhas essas coisas serão estabelecidas. E o testemunho de 3, esta obra, na qual será demonstrado o poder de Deus, e também as suas palavras, a qual o Pai e o Filho e o Espírito Santo dão testemunho. E tudo isso se levantará como um testemunho contra o mundo no último dia. Bom, então Moroni ele falou algumas coisas bem interessantes aqui. Ele falou que essas placas, né, que o registro aqui, ele poderia ser mostrado a 3 pessoas. Então ele deu um número específico ali, né, de 3 pessoas que seria mostrado ali pelo poder de Deus. Mas ele falou também que seria 3 que ajudaram na obra ali. Então, na verdade, Joseph Smith não foi difícil de deduzir quem poderia ser, né? Então ele imaginou ali, ele chamou para ser testemunha, né, das placas, ele chamou David Whitner, né? Ele chamou Martin Harris, que tinha ajudado no trabalho de tradução, e também ali o que mais estava ajudando ele no trabalho de tradução ali, como escrevente, era Oliver Cowdery. Então ele chamou esses 3 aqui e ele se reuniu, né? Ele foi até um bosque para orar e perguntar se esses 3 aqui poderiam, né, ser essa testemunha dessas placas aqui. Bom, aqui também Moroni ele acaba falando sobre a lei do testemunho, né? Que pela boca de 2 ou 3 testemunhas sabereis toda a verdade. E também ele menciona no final que o testemunho, né, dessas pessoas serviria também para condenar o mundo, porque eles deram seus nomes, seu testemunho, que eles viram essas placas, ou seja, Joseph Smith não estava mentindo. Então nesse processo o que aconteceu, né? Joseph Smith escolheu essas 3 pessoas e ele foi até um bosque orar. E ele orou, fez a primeira tentativa ali orando, né? Cada um foi orando, né? Joseph Smith orava, depois ia um outro irmão, o outro e o outro, né? Eles faziam esse rodízio de oração ali para que eles pudessem ser as testemunhas, né, das placas, dos registros. E o que aconteceu é que na primeira tentativa não aconteceu nada, não apareceu ninguém, não foi dado resposta nenhuma. Então eles fizeram novamente a mesma tentativa, né? Joseph Smith orou, aí David Whitman orou, Martin Harris orou, Oliver Cowdery orou, e não aconteceu nada novamente. Então, nesse momento, né, depois da segunda tentativa, Martin Harris ele se levantou e ele saiu, né? Ele achava que por conta dele a revelação não estava vindo ali, né? De fato, o Senhor tinha dado uma revelação a Martin Harris que se ele se arrependesse de seus pecados, ele poderia ser uma dessas testemunhas. Mas ainda ele não tinha tido uma revelação de que o Senhor tinha perdoado as falhas dele. Então ele se retirou para outro lugar do bosque. E aí novamente, quando Joseph Smith foi iniciar a oração ali, fazer o processo novamente, ele mal iniciar a oração ali e apareceu o anjo Moroni, né, com as placas na mão ali, com os registros, aí apareceu uma mesa ali também do lado com outros artefatos ali. E aí ele era ali a Rona, Urim e Tumim, e aí ele mostrou todas aquelas coisas ali a David Whitner, né, e também a Oliver Cowdery, né, e logo após ele ter mostrado as placas, deixado de manusear ali, que ele subiu ao céu, Joseph Smith ele vai atrás de Martin Harris, né, porque Martin Harris tinha se retirado, e aí ele encontrou Martin Harris no bosque lá orando, de joelho, e aí ele foi lá e conversou um pouco com ele, e Martin Harris pediu para que ele o ajudasse. Ele queria tanto ver as placas, e pediu para que Joseph Smith orasse junto com ele. Então, novamente ali, Joseph Smith ele foi orar ali junto com Martin Harris, e o anjo apareceu ali e mostrou também a Martin Harris, né? Isso tem grandes ensinamentos para nós, né? Esse fato de para poder receber revelação, a gente realmente está arrependido de nossos pecados,
né, aquilo que nós queremos buscar do Senhor. Então, temos grandes ensinamentos aí. Então, a mensagem que eu quero compartilhar hoje é essa, né, dessa revelação, dessa profecia de Moroni sobre a testemunho, né, que haveria 3 testemunhas do livro de Mórmon. E essas 3 testemunhas, eles prestaram o seu testemunho ao mundo. Nós temos lá perto da introdução, lá no começo do livro de Mórmon, tá bom? E foi um alívio muito grande, né, quando Joseph Smith ele voltou ali para casa de seus pais, né, ele sentou ao lado da sua mãe e falou que ele estava muito feliz, porque além dele, mais 3 pessoas puderam ver as placas, né, manusear as placas ali, e que agora ele não sentia mais aquele peso, né, das pessoas pensando ali que ele estava enganando as outras pessoas, e que aqueles que viram ali tinham que prestar o testemunho também. E aí depois veio Martin Harris, entrou na casa também, falando, nossa, eu vi um anjo do Senhor, né, eu vi as placas, né, e aí tem toda essa parte aqui, tá bom? Então o estudo do Vem Segue de hoje fica aqui nesse de Éter, do capítulo 5, versículo do 2 ao 4, sobre a profecia de Moroni, sobre as 3 testemunhas do livro de Mórmon. E nós também podemos ser testemunhas do livro de Mórmon, porque tanto eu como vocês já recebemos uma revelação do Senhor, nós não precisamos ver as placas, já recebemos uma revelação do Senhor, que este é um livro de Deus, que é a palavra de Deus, e por isso, né, por meio do Espírito Santo, nós podemos prestar esse testemunho às outras pessoas. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.